crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim contar uma história bíblica muito legal para vocês, que é a história de Paulo e Barnabé indo evangelizar os gentios. Para quem não sabe, gentios são todos aqueles que não são judeus. Então eu, você, os seus amigos que não são judeus, todos nós somos gentios. Os judeus são aquele povo escolhido de Deus, né? O povo de Israel. E nós que não somos judeus, somos os gentios. Mas antes de começar a nossa história, eu gostaria de ler o versículo tema de hoje, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Bom, Paulo e Barnabé, eles eram pregadores do evangelho de Jesus, eles tiveram suas experiências com Jesus, eles eram grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles pregavam o evangelho, eles obedeciam este mandamento de Marcos, que Jesus disse esse mandamento, Jesus ordenou isso para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura, e Paulo e Barnabé faziam isso, eles pregavam o evangelho a todos. E eles eram judeus, e naquela época os judeus eles não acreditavam que Jesus, até hoje, né, eles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então eles rejeitaram o evangelho de Jesus, mas Paulo e Barnabé não fizeram isso. Eles creram que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e eles pregavam essa verdade para todas as pessoas que eles passavam, por todos os lugares que eles passavam. E certa vez eles estavam em uma cidade quando um grupo de gentios, vendo eles saindo, chegaram neles e falaram: Paulo, Barnabé, nós gostaríamos que vocês pregassem na nossa cidade amanhã, ia ser bem legal, não sei o quê. Aí Paulo e Barnabé toparam e eles foram pregar nessa cidade. E quando eles chegaram lá, uma multidão se reuniu para ouvir o que eles estavam falando, e essa multidão ouviu atentamente as palavras de Paulo. Paulo estava pregando sobre o amor de Jesus, falando do evangelho de Jesus para essas pessoas, e muitos que estavam lá, era muita gente creu no que Paulo falou. E foi algo muito bom, né? Porque muitas pessoas foram salvas por Jesus naquele lugar, naquele dia. Só que aí, um grupo de judeus estavam saindo da sinagoga e viram Paulo pregando para aquela multidão. E eles ficaram com muita raiva porque eles não acreditavam que aquilo era verdade. Então eles começaram a blasfemar, falando que Paulo estava mentindo, que aquilo não era a palavra de Deus. E eles estavam blasfemando, porque aquilo é palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos aos gentios. Então o que Paulo disse é que os judeus foram os primeiros a receber Jesus. Jesus era judeu, Jesus pregou para vários judeus, mas eles não aceitaram, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Eles rejeitaram o evangelho. Então Paulo e Barnabé pregavam agora para aqueles que não eram judeus, já que os próprios judeus não criam em Jesus. Então, os gentios que estavam lá e ouviram essas palavras se encheram de alegria e começaram a crer ainda mais naquilo que Paulo dizia, creram naquele evangelho que estava sendo pregado por Paulo. Então, os discípulos que estavam lá se encheram de muita alegria, se encheram do Espírito Santo, e foi um momento muito lindo, porque muitas pessoas aceitaram Jesus e creram. E, por fim, o que eu tenho para dizer para vocês, crianças, é que nós temos que obedecer esse mandamento de Jesus, assim como Paulo e Barnabé fizeram. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você tem um amigo, um parente ou um conhecido que ainda não conhece Jesus, tenha coragem para falar de Jesus para ele. Diga: olha, eu conheço uma pessoa que pode curar você, eu conheço uma pessoa que pode te salvar, o nome dela é Jesus, ele morreu por você na cruz, e ele pode te salvar. Pregue, fale de Jesus, fale dessa verdade maravilhosa para todas as pessoas. Pregue o evangelho de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, e não tenha vergonha. Vamos ser sempre corajosos e ousados como Paulo era, como Barnabé era, e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Agora, antes de terminar, eu quero ler o versículo tema que eu li no começo para vocês. Vamos lá? Vamos ler juntos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. É isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito e sido muito edificados por Deus.
Eu estou com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, com saúde, se mantenham seguros. Um beijo e tchau!